Graças a Deus, boa noite. Vocês podem colocar de pé? Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama ou poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou e mestre, e hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos seus pés, me humilharei diante da tua majestade. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. Somos completos, somos satisfeitos. Em teu amor achamos paz, em teu amor achamos refrigério, descanso. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou
nada se compara a ti. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro, e nada se compara a ti. E és tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu amigo e meu descanso, e nada se compara a ti. Oh, és tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo e meu descanso, e nada se compara a ti. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro, e nada se compara a ti. E nada nesse mundo, nada nesse mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que tua vida em mim, e nada se compara a ti. E és tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo e meu descanso, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu amigo e meu descanso, e nada se compara a ti. E nada se compara a ti. E nada se compara a ti. Tu esconderes onde eu posso descansar. Refrigério, habita em paz, que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido na tua presença, oh, a tua presença, e a tristeza
tristeza não suporta, tem desaparecer. Não há mal que resiste ao teu poder, que habita em mim, opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus, e não temerei. Tu estás comigo, Tu és o meu refúgio, nada me atingirá, e sou protegido com a tua presença, com a tua presença. Me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Oh, na tua presença. Oh, a tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resiste ao teu poder, que habita em mim. Oh, e opera em mim. Oh, que se move em mim. Oh, Senhor Jesus. Oh, que habita em mim. Oh, opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, não temerei, não temerei. Tu estás comigo, Tu és o meu refúgio, nada me atingirá, sou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença, na tua presença. E a tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resiste ao teu poder, que habita em mim. Opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus. Bondade e verdade me seguirão até o fim. E maravilhoso, glorioso, Rei dos Reis, meu irmão, vive em mim.
bondade e verdade me seguirão até o fim. Sou teu Senhor, sou teu Senhor, tudo que eu sou e o que tenho é teu. Sou teu Senhor, sou teu Senhor, o meu coração, minha alma, sim. Sou teu Senhor, sou teu Senhor, tudo que eu sou e o que tenho é teu. Sou teu Senhor, sou teu Senhor, o meu coração, minha alma, sim. Oh, somos teu Senhor, somos tuas criaturas, somos teus filhos. Nascemos para o teu louvor, nascemos para a tua adoração. Se você ainda não conseguiu louvá-lo como deve, nós vamos continuar mais um pouco, porque Ele é digno do teu louvor e da minha adoração. Agora, algo bem feito, aleluia, algo bem feito, não é para ser de todo jeito. Se da tua boca não sai palavras nesse momento, isso não é adoração, isso não é louvor. Louvor e adoração expressa, anuncia. Então, deixa a tua boca anunciar o que está no teu coração em relação ao teu Deus, ao teu Senhor, ao meu Senhor, ao nosso Deus. Não existe louvor e adoração com boca fechada, meu irmão. Não existe. Adoração e louvor é um anúncio de quem Ele é, do que Ele pode, do que Ele tem. Não dá para ser adorador de boca fechada. Um adorador autêntico. Porque o relacionamento com Deus não é por telepatia. Não, eu estou pensando. Não. A Bíblia não diz que é por telepatia. A Bíblia diz que Ele fala, você fala. Aleluia. É um relacionamento. É um relacionamento. Ele está nos chamando para isso. Para um relacionamento genuíno, verdadeiro. Enquanto você anuncia quem Ele é, o que Ele pode compartilhar coisas para você num momento como esse. Oh, aleluia. Oh, se você tem dificuldade de se concentrar, fecha os olhos e abre a boca. Fecha os olhos e abre a boca. Deixa para ir palavras simples. Inicia, meu irmão, com palavras simples de que Ele é. Oh, Senhor, Tu és bom. Sim. Isso é louvor a Deus. Ele é bom realmente. Mas vamos mergulhar nessa vida de louvor e adoração a Deus. Tu és bom, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és gracioso, Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza.
pode ter uma melodia ou não. Pode ser em outras línguas, cantos espirituais, salmos. Aprenda a salmodiar o Senhor, mas eu não sei. Pega um salmo de Davi e deixa a tua boca falar para Deus aquilo que está escrito. E aí você vai mergulhar, e eu também, nessa vida de louvor a Deus, de expressar, de anunciar quem Ele é. Boca precisa funcionar. A minha língua e a tua língua, como o salmista disse, como o pincel, como a pena de um habilidoso escritor. Então a língua, ela escreve algo. E como é que a língua escreve? Anunciando, anunciando os seus grandes feitos, anunciando quem Ele é. Para Ele tem que ser bem feito. Tu és Senhor, Tu és Deus, verdadeiro Deus Tu és tão grande, Senhor. Tu és tão grande, ó Rei das nações. Tu és tão santo, ó Rei das nações. Tu és a pura santidade. Sim, Tu és tão puro, Senhor. Tu és tão puro, Senhor. Tu és tão puro. Tu és tão puro. Sobre na Te exaltamos, Senhor, te damos graças. Obrigado. Obrigado por tua graça sobre nós nessa noite. A unção do Espírito sobre nós nessa noite. Que Jesus seja exaltado e glorificado nessa noite, Espírito Santo. Nós nos inclinamos para Ti com a intenção de Te ouvir. Essa é a nossa conexão fechada, Espírito Santo. Aleluia, nos inclinamos para Ti com a intenção de Te ouvir. Oh, obrigado, porque Você tem assuntos divinos para nós. E nós temos interesse nesses assuntos. Oh, Pai, obrigado. Em o nome de Jesus. Amém? Pode sentar um pouco. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ricardo. Aleluia, que maravilha. Amém? Você está motivado para essa noite? Para receber algo da parte de Deus? Amém? Eu queria que você abrisse aleluia, em Atos, capítulo 16. Aleluia. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Fica atento, amém? Se incline para Ele com a intenção de ouvi-lo. Tem que ser algo intencional, porque senão você só vai marcar presença aqui. Amém? Tem que haver intenção. Aleluia. Algo intencional. A gente sabe fazer as coisas intencionalmente. Amém? Quando aquilo nos interessa profundamente, a gente faz intencionalmente, não é assim? Agora, o que dizer de Deus, o nosso Senhor, num momento como esse e em todas as oportunidades que temos?
Amém? Para que como corpo de Cristo a gente esteja o adorando, louvando, ouvindo a sua palavra. Amém? Cooperando com Ele. Aleluia. Algo intencional. Porque senão a gente vai viver uma vida religiosa. E é muito ruim uma vida religiosa. Amém? Vamos ser só religiosos. Comparecemos à igreja, fazemos alguma coisa para Ele. Nada além disso. Passam-se anos e a gente do mesmo jeito. Não tem nada novo de Deus. Não é? E essa não é a vida que Deus quer para a gente. Amém? Todo dia Ele tem algo novo. Se a gente quiser algo novo, Ele tem. Todo dia algo novo. Amém? Então vamos lá. Atos 16, versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro. Aqui vai falar a respeito de um episódio de Paulo e Silas, né, quando Paulo ele expulsou um demônio, né, de uma jovem que era adivinhadora. E isso causou revolta para aqueles homens que ganhavam dinheiro com isso. Então, a fonte de lucro deles se esvaiu, né? Então, eles ficaram revoltados. E eles partem, né, para pressionar Paulo. E diz aqui, vamos lá, novamente, versículo 19. Vendo os senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. À medida que eu estou lendo, e se você estiver lendo a sua Bíblia, vai imaginando. É bom a gente ler a Bíblia e entrar, imaginar, amém? Pensar a respeito daquilo que está sendo dito aqui. Foi um episódio, imagina. Eles foram levados para a praça, para a presença das autoridades. Você acha que eles foram levados, a Bíblia diz, agarrando a Paulo e Silas? Como é que você acha que eles agarraram Paulo e Silas? Você acha que foi algo leve? Amém? Você acha que eles disseram assim, por favor, Paulo, por favor, Silas, nos acompanhe? Você acha que foi isso? Você acha que foi assim? Não foi. Sabe que ler a Bíblia não é uma coisa assim, que você lê de todo jeito? Sabe que você precisa meditar e imaginar isso aqui, a cena? Eu vou dizer, se você está lendo a Bíblia só por ler, eu quero te ajustar nessa noite. Você não está ganhando nada com isso. Li a Bíblia só para desencargo de consciência. Isso não vai produzir resultado nenhum. E você vai se frustrar, porque quando você precisar da palavra, você não tem. Isaías não tem. Nós não temos. Mas eu frequento a igreja, mas eu leio um capítulozinho todo dia. Você acha que isso é suficiente? É assim, realmente. A vida cristã é assim. Tão superficial, de todo jeito, pega no tranco. Não, amém, aleluia. Temos que mergulhar para ela produzir efeito. A gente se entrelaça com a palavra e a palavra se entrelaça conosco. É um relacionamento com a palavra. Precisamos nos relacionar com a palavra. Davi, na velha aliança, se relacionava com a palavra. Ele dizia, quanto eu amo a tua lei. Isso é relacionamento, gente. Uma declaração como essa. Há quanto tempo nós declaramos que amamos a palavra? Faz quanto tempo isso? Será que foi no início, quando a gente estava afogueado, quando não conhecia muito a palavra? Será que só foi naquele tempo? E agora, hoje? O quanto de amor à palavra nós temos hoje? Aumentou? Está se tornando maduro esse amor pela palavra? Davi disse, quanto eu amo a tua lei, Senhor. É a minha meditação todo o dia. Não era todo dia, era todo o dia. Isso faz uma grande diferença, não faz? Esse artigo aí muda tudo. Amém? Não era apenas um momento do dia. Não era 5 minutos do meu dia. Não era apenas 15 minutos do meu dia, que eu acho muito, viu, Senhor? Eu já estou fazendo muito para você. É só 15 minutinhos que eu medito na tua palavra, Senhor. É muito. Ele disse, eu medito todo o dia.
um homem na velha aliança nos ensinando. Porque a gente está numa superior aliança. Nós temos o Espírito dentro, né, que revela, que transforma o Logos em rema. Olha bem, a palavra escrita numa palavra revelada. À medida que a gente dá material ao Espírito Santo. O Espírito Santo precisa do Logos, a meditação no Logos, na palavra escrita. Então, se ele tem esse material, na minha vida e na sua vida, ele vai transformar numa palavra rema, uma porção do Logos revelada a você. Que maravilha, isso é vida cristã, isso é fascinante, isso nos deixa motivados cada vez mais para sermos crentes de mesmo. Aleluia. Então a gente precisa mergulhar, ter um relacionamento com a palavra, um relacionamento de amor, amor genuíno, amor ardente. Aleluia. Então, agarrando para a praça a presença das autoridades e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar porque somos romanos. Versículo 22, levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, olha bem, gente, olha que situação. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Veja, mergulhe nisso, veja que situação, imagine isso. Amém. Essa era a condição e a pressão que Paulo e Silas estavam passando. Você acha pouco isso aqui? Você acha que era uma pressão amena? Amém? Agora, se coloca no lugar de Paulo e Silas. Talvez se a gente se colocar no lugar dele e meditar, a gente vai ter um pouquinho, né, de percepção do que estava acontecendo nesse momento com eles. Não era algo superficial, não? Amém? Era uma pressão, amém? Que eles estavam sofrendo ali de uma forma brusca. Agora veja, 25. Vamos ver e aprender com Paulo e Silas como eles reagiram a essa pressão brusca. Que você concorda e eu concordo, amém? Que eram algo grande. No cárcere interior, né? Na pior prisão que se podia existir na época, pior lugar, úmido, fétido, receberam açoites, e não era um açoite qualquer, não era uma chinelada com a sandália havaiana, amém? Não era uma chinelada com a sandália do pé. Na minha época tinha do pé também, na época o senhor conhece bem, do pé. Sandálias do pé. Acho que ainda existe ainda. Então, amém? Não foi uma chineladazinha. Foi algo sério. Agora vamos ver como eles reagiram a isso. Porque há de convir que se eu e você não passamos por isso aqui, por uma pressão como essa, e nessa pressão eles reagiram assim, fica mais fácil a gente reagir como eles reagiram por aquilo que temos passado. Você concorda? Se observarmos o nível, amém, de tribulação que eles passaram aqui, então a minha e a tua tribulação não é nem o dedo midinho daquilo que eles passaram. Então, se eles conseguiram reagir, amém, da forma que vamos ler, nesse nível de pressão, a pressão que você passa e eu passo vai ser fácil. Amém? Reagir como eles reagiram. Aleluia. Se a gente concorda e a gente sinceramente
na sinceridade do nosso coração, a gente concorda realmente de todas as pressões que eu já passei na vida. Não chega nem ao dedo mindinho do que Paulo passou nessa ocasião. Então vamos lá. Por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam. Diga, oravam. Numa situação como essa, você tinha motivação para orar? Isaías teria motivação para orar? Eu creio que sim. Senhor, socorro! Me socorra! Poderíamos orar dessa forma, não é? Senhor, intervenha! E Deus tem interesse de responder às nossas orações, sim. Agora veja, eles oravam, mas eles faziam algo além de orar. Eles cantavam louvores a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Numa situação como essa, Isaías, eu vou falar de mim, você vai falar de você. Você reagiria cantando louvores a Deus? Se colocando no lugar de Paulo e Silas. Pensa um pouquinho aí. Conhecedor, você é conhecedor da estrutura que você tem, e eu também, e você tem experiências com Deus em situações de tribulação que você passou, como eu. Como você reage, como você reagiu, você sendo bem sincero e eu sendo bem sincero, com a estrutura que eu tenho agora, ou pelas experiências passadas de algumas pressões que eu passei, você, Isaías, reagiria cantando louvores numa situação como essa? Orar, e eu não estou diminuindo aqui a oração, a gente oraria até pela situação, não tinha muito, né, para onde correr, não tinha ninguém que fizesse algo por nós numa situação como essa, um braço humano, né, uma costa larga, uma pessoa influente, que pudesse me livrar, ou que pudesse livrar Paulo e Silas. Não, Senhor, oraríamos, eu tenho certeza. Agora, eles não só oravam, eles cantavam louvores a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, um ensino ao que Deus colocou no meu coração. Você pode ser muito bom de oração, mas se você não é bom de louvor a Deus, está na hora de se ajustar. Porque aqui fala de vida cristã, que é um pacote. Está bom de Isaías ajustar-se. Amém. Depois eu vou trazer alguns versículos para comprovar que louvor a Deus faz parte da vida cristã. Eu oro muito, muito bom, continue, ore mais. Agora, como é que está a sua vida de louvor a Deus? Cantar louvores. Como é que está a vida de Isaías de cantar louvores? A gente, no culto, a gente tem um momento de louvar a Deus, não é assim? Tem aquele momento que o grupo está ali de música, pessoas habilitadas que Deus habilitou para nos ajudar a adorar e cantar louvores. Às vezes o que é que a gente percebe? Pessoas só entram na igreja depois que o louvor passa. Aquele momento não me interessa. Eu não sou muito de cantar louvores. Como é? Aquele momento de louvar a Deus não interessa. Por isso eu posso chegar mais tarde. Por isso eu posso chegar mais cedo, mas fico lá fora. Quando estiver perto de começar a palavra, aí sim, para mim começou o culto. Como é? Louvar a Deus não faz parte da vida cristã, meu irmão. Adorar a Deus não faz. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com Isaías. Será que uma vida de louvor, e a gente aprende que eu sei que vida de louvor não é só cantar louvores, mas é também cantar louvores? Amém? Existe essa prática. O que é cantar louvores? Rapaz, é anunciar quem Ele é, com a nossa boca, anunciar o que Ele tem, o que Ele pode,
Amém? Anunciar as palavras retas dele, anunciar a sua integridade, anunciar a sua retidão. Amém? Amém? É anunciar, gente, a ele. Não é qualquer coisa, não é para ser feito de qualquer jeito. Como se estivesse fazendo muita coisa. Precisamos restaurar isso urgentemente. Precisamos restaurar isso na igreja urgentemente. Ah, não, o culto começa às 18 horas. Não, mas tem uns... Dá tempo a chegar. Tem uns 20 minutos, a 30 minutos de louvor. Como é? Isso não é algo para ser reportado ao pastor da igreja. Não, eu vou por causa do pastor da igreja. Não é por causa do pastor da igreja. Amém? É por causa dele. Amém? Eu o louvo, eu o adoro. No culto é mais uma oportunidade da minha vida. Não é que é só para ser no culto. Mas se eu não faço no culto bem, duvido fazer na vida diária. Se debaixo de uma unção coletiva não faz bem, não faz não. Individualmente, em casa, no trabalho, na rua, não está criando um ambiente de adoração, de louvor a Deus. Amém? Eu tenho por mim mesmo. É porque não tem prática. Sabe, no culto, quando a gente está em... Quando nós estamos juntos como corpo, rapaz, é para ser uma explosão. Amém? Aleluia. Porque a gente já tem uma vida de louvor. E quando a gente chega num momento tão precioso, que é estar com o corpo de Cristo juntos, com um só propósito, é para ser uma explosão, por causa de um resultado de uma vida diária. Aleluia. Eu fico imaginando, se a gente tem uma vida diária de louvor, porque a mensagem é louvor, existem outras coisas da vida cristã que a gente deve colocar em prática, mas hoje é uma vida de louvor a Deus. Cantar louvores mesmo, anunciar quem Ele é. Louvor é anunciar quem Ele é. Adoração é anunciar o que Ele é, o que Ele tem, o que Ele pode. É um anúncio. Isso deve ser feito no trabalho. Isso deve ser feito dentro de casa. Amém? É um estilo de vida. Você está dentro do banheiro, está tomando banho, e você anunciando quem Ele é. Meu Deus do céu. Aleluia. Ah, mas eu posso louvar Ele nu, no banheiro? E se no dia do arrebatamento você estiver nu, aí não sobe não, porque está nu? Porque está tomando banho? Uma vez aí isso é uma vida religiosa. Aí você entende que é uma vida religiosa. Eu me lembro que lá no início, eu estava no banheiro, uma Bíblia assim, estava fazendo o número 2. E a Bíblia, aí eu vou ler a Bíblia. Mas eu pensei, não posso. Porque nessa condição, como é que eu vou pegar a Bíblia e ler? Isso é uma falta de reverência. E eu pensando, aí não peguei na Bíblia. Isso é uma falta de reverência. Eu me levantei. Quando eu lavei as mãos, fui lavar o rosto, o Senhor disse para mim: falta de reverência é ouvir a minha palavra e não praticar. Isso é falta de reverência. Murchei. O religioso, a vida religiosa fica com essas coisas. Amém? Não, no banheiro eu não posso louvar a Deus. Tomando banho eu não posso louvar a Deus. Começa a criar essas coisas. Aí isso é vida religiosa. Mas quando você tem uma vida de louvor genuína, é em todo lugar. Amém? É em todo lugar. Você está numa fila de banco, e ao invés de estar reclamando junto com os outros, do gerente, da instituição, você está lá: Senhor, você é tão bom.
Parece que você está em outro ambiente. Todo mundo reclamando e você louvando a Deus. Aleluia. Porque se a pressão que a gente está passando é uma fila de banco que está demorando, e a gente tem hora, dá para a gente cantar louvores, orar e cantar louvores. Porque Paulo, nessa situação aqui, é pior do que estar numa fila de banco, se essa é a pressão que a gente está passando. Se a gente começar a comparar as pressões que nós passamos com essa pressão aqui que Paulo falou, ligeirinha a gente vai dizer, dá para fazer, viu? Dá para reagir assim. Agora, eu fiquei perguntando, será que essa reação de Paulo e Silas numa situação como essa foi algo de última hora? Foi por causa de um desespero? Foi uma oração de urgência e um louvor de urgência por causa do que eles estavam passando? Porque às vezes nós podemos estar vivendo essa vida de que a gente ora a Deus e canta louvores, porque a gente sabe até que o louvor, né? O louvor manifesta o poder de Deus. Cria um ambiente. A gente sabe disso. Às vezes nós estamos pegando aquilo que a gente sabe numa emergência. E isso não é estilo de vida. Amém. Estilo de vida adquirido, exercitado, independe do que está se passando. Passou a ser um estilo de vida. Quando as coisas estão boas, ore e canta louvores. Quando está pressionado, ore e canta louvores. O dia amanheceu ensolarado, ore e canta louvores. O dia amanheceu nublado, ore e canta louvores. É uma coisa, é um estilo de vida, é algo que algo exterior não interrompe, porque se tornou estilo de vida. Estou falando de estilo de vida. E não de algo emergencial. Feito porque estou sendo pressionado. Mas quando está tudo bem, nem oração, nem louvor. Até a próxima crise. Até a próxima pressão. Que não sabemos lidar com aquilo. Fugiu do nosso domínio. Então vamos recorrer. Então vamos fazer agora o que a gente sabe. Não, vamos fazer todo dia o que a gente sabe. E o que é que a gente sabe? O que a Bíblia instrui. Amém? Quando a gente coloca todo dia fazer o que a gente sabe, que é o que a Bíblia diz, isso vai se tornar um estilo de vida. E daqui a pouco independe da situação, independe se tem pressão ou não tem, se tornou um estilo de vida. Cantavam louvores. Aí a gente às vezes está no culto, louvando a Deus, não sai uma palavra da nossa boca e a gente acha que isso é louvor. E a gente acha que fomos reverentes a Deus. Eu não entendo que Paulo e Silas cantavam louvores, algo era expresso ou não, gente? Algo era expresso com a boca. Não era um relacionamento por telepatia, onde só se pensa. E está tudo bem. Não, mas eu vi aquela música com o meu pensamento no Senhor. Não, eu cantei. Amém? Eu expressei. Algo saiu da minha boca que foi produzida pelo meu coração. Algo que está dentro para Ele. Aleluia. Tem aquele livro do irmão Reagan sobre vida de louvor, é muito bom. Amém? Aleluia. Eu creio que a gente precisa restaurar isso. Amém. Na igreja. Eu creio que uma vez restaurado, a gente não vai ter gente chegando atrasado depois do louvor, porque o louvor não tem interesse no louvor. Eu creio que restaurando isso aqui, pessoas não vão ficar lá fora até que o louvor termine. Como é que você sabe disso? Eu sei. Eu já disse a você que eu tenho um olho aqui, eu tenho um olho aqui. Eu tenho dois aqui e tenho um aqui.
Tem um na nuca. Estou de costa, mas esse olho aqui está vendo tudo. Aleluia. É para Ele, gente. Amém. Não é para mim, não. Amém. É para Ele. Faz parte da nossa vida. A nossa vida é para Ele. Não tem mais volta. Não dá mais para fazer outra coisa ou de outra forma. Só se quiser, mas não vai valer a pena no final. Não vai. Aleluia. Não, eu vou tratar das coisas que eu preciso tratar, porque esse momento é importante. Ninguém, nem nada vai tirar esse momento de mim, e nada vai tirar que eu faça bem feito. Aleluia. Porque enquanto estivermos achando que é para o homem, com o tempo a gente vai fazer de qualquer jeito. Mas não é para o homem não, é para Ele. O culto é para Ele. Agora esse culto, essa vida cristã, se refere só ao culto na igreja? Não. O culto na igreja é algo que faz parte já da nossa vida, é um estilo de vida, que a gente vive cultuando a Deus todo dia. Amém. Nossa vida deve ser um culto para Ele, um culto a Ele. Amém? Todo dia, ao anoitecer, ao amanhecer, durante o dia. Eu não sei você, eu fui despertado nisso e eu disse, rapaz, não estou muito bom com essa vida de louvor durante o dia não. Eu vou melhorar isso na minha vida. Eu quero estar, expressando, anunciando quem Ele é em todo momento da minha vida. Aleluia. Amém. Estava fazendo algumas coisas hoje, e quando a gente se inclina para isso, o Espírito Santo vai ajudando a gente. Amém. Quando a gente decide, vou fazer melhor, vou fazer com qualidade. Essa é a vida que a Bíblia diz que é para ser vivida, eu quero vivê-la. O Espírito Santo vai nos ajudar, gente. Ah, mas eu não tenho tanta palavra para dizer a Ele. Comece falando o que você tem para dizer para Ele. Se você inicia e persevera, o Espírito Santo começa a inspirar você. Começa a ajudar. Eu estava fazendo algumas coisas, de repente subia aquele desejo de louvar. Lá no gabinete eu dava uma parada e começava a louvá-lo, dizer quem Ele é. Aí voltava para fazer. Comecei a vivenciar isso. Não é uma coisa mecânica, calculada, mas é uma decisão. Eu me lembro que o Rick Renner, quando esteve aqui, ele falou que fazia isso com a equipe dele, na igreja, tinha um sininho, e eles estavam todos trabalhando, de repente, alguém tocava o sino, todo mundo parava e levantava as mãos, passava pelo menos 5 minutos, louvando. Terminou os 5 minutos ali, eles voltaram a trabalhar, a fazer, daqui a pouco, levantava as mãos, adorava, treinando o seu espírito para isso. Eu voltei cheio de empolgação para aqui, para a igreja. Aí peguei um sininho também e comecei a fazer aqui, mas durou 3 dias só. E a gente provou, que coisa maravilhosa. A gente cria um ambiente, gente. Se cria um ambiente, louvor, adoração, cria um ambiente para Ele. Aleluia. E se a gente faz isso na nossa vida diária, quando a gente chegar num culto coletivo, meu Deus do céu, uma explosão. O que não pode acontecer num ambiente onde há adoração, louvor a Deus. Há um ambiente propício para Ele se manifestar. Aleluia. E aí nossos cultos, eles não vão ser a mesmice de sempre. Amém. Aleluia. Vamos estar provando da diversidade do Espírito Santo. Aleluia.
Isso é muito bom. Aí podemos provar da diversidade do Espírito Santo na nossa casa, no nosso quarto. Amém. Podemos jantar, almoçar, tomar café, criando um ambiente de louvor a Deus. Antes de o alimento entrar na boca, a nossa boca possa louvá-lo. Amém, pelo que Ele é e o que Ele faz conosco, a sua fidelidade na minha mesa, eu te louvo. Não precisa ser um cântico, amém? Não precisa ter uma rima, é um anúncio, aleluia. No seu trabalho, em qualquer lugar, eles cantavam louvores, já que era debaixo de uma situação causticante aqui. Cantavam louvores. Abra, por favor. Hebreus. Capítulo 13. Versículo 15. 13 e 15. Diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, diga sempre. Diga de novo, sempre. O que é que nós entendemos como sempre? Esse sempre aqui deve ser tirado da nossa leitura ou da Bíblia ao nosso bel prazer? Ou a gente precisa ficar como realmente a Bíblia está dizendo que deve ser? Se ele colocou sempre aqui, gente, nós precisamos pegar esse sempre e absorver como a verdade. Não dá para colocar outra palavra aqui substitutiva do que a gente acha. Ele está dizendo, por meio de Jesus, pois ofereçamos. Então, somos nós que oferecemos. Amém? Não é Deus que vai oferecer a você. Ele está dizendo, é você que oferece algo por meio de Jesus. Oferece o quê? A Deus. Agora, pensa bem. Esse oferecimento é a quem? A Deus. Quem é Deus para a gente? Quem é Deus para você? Precisamos de um conceito acertado de quem é Deus, porque senão a gente vai fazer de qualquer jeito. Porque o conceito é errado a respeito dele. Um conceito ameno, superficial. Mas ele diz, ofereçamos sempre, sempre, pensa bem sempre, sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, gente, vida de louvor. Anunciar quem Ele é, o que Ele tem, o que Ele pode, sempre. E são com palavras, né? Boca fechada. Sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios. Gente, qual é o fruto dos lábios? Diga, palavras. Palavras expressas são fruto dos lábios. Aleluia. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quantos confessam o seu nome aqui? Aleluia, graças a Deus, muito bom. Então você está no hall, eu também. No hall daqueles que oferecem sacrifícios de louvor sempre. Há um produto dos nossos lábios. Produto dos lábios são palavras. Aleluia. Agora esse sempre aqui nos coloca num estilo de vida, concorda? Não é algo de domingo a domingo, é algo todo dia, a todo instante. Sempre. Se não temos ainda isso, se não estamos persuadidos disso aqui, precisamos meditar até nos tornarmos. É sempre.
é sempre estilo de vida. Então, como eu estava dizendo, eu fiquei meditando. Paulo reagiu e Silas dessa forma, numa situação como aquela. Eles oravam e cantavam louvores, e me veio algo. Eles reagiram dessa forma porque já era um estilo de vida deles. Você entendeu? Já era um estilo de vida de Paulo e Silas, vida de oração e vida de louvor. Quando a situação ocorreu, o que foi que aconteceu? Eles continuaram no seu estilo de vida. Porque pela situação que eles passaram, havia algum, me diga, seja sincero, naturalmente falando, havia algum motivo para cantar louvores a Deus? Nenhum. Aleluia. Mas o que foi que fez com que eles agissem assim ou reagissem assim? Diga, estilo de vida. Já era uma prática. Quando a situação ocorreu, apenas reagiram ou agiram pelo modo de vida que eles viviam. Agora veja, isso manifestou algo, não foi? Diz que aquela prisão tremeu. Aleluia. A prisão tremeu. Ocorreu algo sobrenatural ali, um de repente. Mas veja o ambiente. Eles criaram um ambiente. Isso pode ser na sua casa, na minha casa, na sua casa, meu irmão. Aleluia. Abre, por favor, em 2 Crônicas. Queria chamar Gabriel para cá. Por favor. 2 Crônicas, capítulo 5. Versículo 11 diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitar os seus turnos. Versículo 12: e quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Remã, Gedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhes graças, e quando levantaram ele a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é o quê? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que foi que antecedeu a manifestação da glória de Deus? Eles estavam fazendo algo. Eles cantaram louvores a Deus. Porque o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. E de repente, o que é que Paulo e Silas faziam? Oravam e cantavam louvores. E de repente, sabe, precisamos mergulhar nessa vida de louvor a Deus. Quem chegar na tua casa vai perceber que a tua casa está encharcada de louvor a Deus. Há um ambiente. Se percebe, gente. Se percebe. O teu trabalho. As pessoas vão entrar e vai perceber um ambiente. Porque essa vida de louvor a Deus cria um ambiente para a manifestação da sua glória. Da sua presença. Por isso que sacrifícios de louvor sempre em todo lugar. Amém. Nós podemos fazer a nossa feira, ir ao supermercado. O que nos impede de louvar a Deus ali? Amém. Pai, eu te dou graças. Você está comprando as coisas, botando lá no carrinho e dizendo: Pai, eu te dou graças porque Tu és o Deus da minha provisão. Amém. Vida de louvor. Amém.
Você pode olhar para a sua casa. Olha para os teus filhos. Como não ter palavras de louvor a Deus? Para tua esposa, para tua mãe, para o teu pai, sei lá. Se esses homens cantaram louvores debaixo daquela pressão, agora entenda, eles cantaram porque já era um estilo de vida. Já era uma prática cotidiana. Há quem diga que quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo. Não se tem uma certeza de quem escreveu Hebreus. Eu particularmente acho que foi Paulo. Mas a gente não vai discutir isso. O importante é o que está escrito, o que está sendo instruído a ler. Aleluia. Cantavam louvores. Expressavam, anunciavam quem Ele é. Palavras que saem da boca. E à medida que a gente exercita essas palavras, a gente vai ter facilidade em falá-las. Porque é um exercício. Aleluia. Passou a ser estilo de vida, não dá para ficar sem. E muitas vezes vai acontecer que é um estilo de vida que antes de a gente convidar para o chá da tarde alguém, a gente o convida para uma oração da manhã, para um louvor a Deus antecedendo aquele chá tão esperado. Porque eu me lembrei agora, Simon fala que existe um homem lá em Singapura que ele conhece. Ele é pró-reitor da universidade lá e Simon se hospeda na casa dele. E quando você chega na casa dele, e você pensa que ele vai convidar para você tomar um lanche, ele chega para você e diz assim: quer orar? O convite dele sempre vai ser esse para você: quer orar? Se o cara disser quer, então vamos. Eu fiquei impactado com isso. Estilo de vida. Não quer dizer que a gente vai passar 24 horas orando, mas a gente pode passar, e a gente pode passar 24 horas orando, cantando louvores nas atividades. A gente não vai deixar de fazê-las, mas nós vamos fazê-las louvando a Deus. Uhul. E veja que eles cantavam louvores e a glória do Senhor se manifestou. A gente tem um ensino em Hebreus: sacrifício de louvor sempre. A instrução no Novo Testamento. Vamos para Salmos e a gente encerra. 33. Salmos diz assim: exultai, ó justos. Quantos justos tem aqui? No Senhor. Exultar significa uma alegria extrema. No Senhor. Aí Paulo diz, Filipenses capítulo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Olha a palavra sempre aí de novo, estilo de vida. Ele está dizendo: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Vou dizer de novo: aos retos fica bem louvá-los. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 dedos, entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Meu Deus do céu, capítulo 34. Bendirei o Senhor em todo tempo, em todas as estações, primavera, outono, inverno, verão.
Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Isso precisa ser revelação para nós. Está entranhado em nós como revelação. Aí a gente vive essa verdade. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Abra Salmos 92. Versículo 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Olha se não é um anúncio, o louvor. Anunciar de manhã a tua misericórdia. E durante as noites, anunciar a tua fidelidade, meu Deus do céu. Que vida. Um estilo de vida que agrada a Deus. Tudo isso aqui é pela fé. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. A gente pode pegar isso aí aqui e transformar em louvor, em anúncios. Senhor, eu me alegro por teus grandes feitos. Isso é louvor a Deus, gente. Aleluia. Exultarei nas obras das tuas mãos, Senhor. Eu exulto nas obras das tuas mãos. Eu me alegro, Senhor, extremamente nas obras das tuas mãos. Precisa sair. Amém. Anunciar. Às vezes vai estar você sozinho, mas às vezes vai estar você e seus irmãos. Vem, vamos louvá-lo comigo. O salmista falou. Esse convite, sabe, do culto na igreja. Vem, vamos louvar comigo. Em outro momento, a gente a sós, porque é um estilo de vida diário. Filho que está menor, que está crescendo, filho, vem comigo, vamos louvar a Deus. Podemos chamar a nossa casa, as pessoas que vivem na nossa casa, aleluia, vem comigo, vamos louvar a Deus. E ali naquela casa levantam-se as mãos e o coração simples inspira a nossa boca a falar palavras simples, vinda de um coração simples e sincero. O que é que você acha desse ambiente? Um ambiente formado, o que é que pode acontecer? A manifestação da glória de Deus, da sua presença. Aleluia. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Meu Deus do céu. Tem tanta coisa para dizer para ela. Vamos ficar de pé. Não deixa o sono te impedir de nascer, e pode nascer hoje à noite aqui, ou pode ser restaurado hoje à noite a nossa vida de louvor a Deus, ou pode ser o start, o início da tua vida para essa vida, que você compreendeu é bíblica, amém? É o que Deus espera, é o que Deus tem expectativa dos justos. Fica bem para os retos louvá-lo. É isso que Deus anunciou, revelou para nós, para que a gente pratique.
É a prática que leva à perfeição. É a prática que nos leva a uma maturidade. Perfeição na Bíblia é maturidade. Maduros nessa vida de louvor. Que eu sei que abrange mais coisas sobre vida de louvor. Mas nós estamos debruçados nisso aqui. Que eu creio que é algo simples de fazer. Desse cântico. Amém. Daqui a pouco você está com cânticos novos. Dentro de um culto a Deus, na igreja e em casa. Sabe, cânticos novos, palavras novas, e você sabe, está fluindo. É como um rio que flui. Fica fácil falar. E você vai se pegar falando palavras que não estava nem do seu dicionário. Isso é vida, gente. Faça isso agora. Aproveita a unção que está aqui, a unção sobre a palavra ministrada, e faça. Amém, mas não deixe de fazer. É o apelo nessa noite. Deixe palavras sair da sua boca, por mais simples que seja, por mais curtas que seja. Se for só repetir, tu és bom e tua misericórdia dura para sempre, faça isso. Não deixa nada impedir tua língua, tua boca de abrir para louvá-lo. Se você se convenceu do que foi ministrado, está na Bíblia. Precisa ainda de um convencimento para derrubar talvez conceitos que você tenha, que está carregando há anos, mas que você viu hoje à noite, que funciona dessa forma. Então é melhor se render à Bíblia, se render ao que está escrito. E nessa rendição, pratica. Com a tua voz, com o teu sotaque, com o teu timbre de voz. Mas não permita a sua boca ficar fechada, sem sair nada para Ele. Não, você tem o que dizer. Eu não estou aqui insistindo para forçar você a fazer isso, porque não precisa ser forçado. É algo que brota. É da nossa natureza, somos adoradores em potencial. Não é algo que a gente vai adquirir ali, acolá, numa bodega, não. É só a gente assumir quem nós somos em Cristo e agir de acordo. Adoradores. Oh, aleluia. E deixa a palavra sair. O problema é que a gente instrui às vezes, e eu me ponho nisso, e a gente não pratica aquilo, continua com a boca fechada. Não vai chegar à maturidade dessa forma. Ele está te ajudando nessa noite, me ajudando, ajudando Isaías, para me aprofundar, mergulhar nessa vida mesmo de louvor a Deus, como está escrito, como padrão bíblico. Te exaltamos, te bendizemos, tu és santo, e eu posso declarar, Senhor, a tua santidade, porque é verdade, tu és santo. Então eu anuncio a tua santidade. Eu te louvo por tua santidade. Oh, eu te louvo pelo teu amor. Nós te louvamos pelo teu amor. Nós te louvamos pelo teu perdão. Nós te louvamos por tão grande salvação. Oh, nós te louvamos por tua retidão, por tua integridade. Nós te louvamos pelo teu poder, nós te louvamos por tua graça, nós te louvamos por teu Espírito em nós, nós te louvamos pelo nome de Jesus. Nós te rendemos graças, nós te reconhecemos. Que a nossa vida, Pai, seja um altar de adoração a você. Que a nossa língua seja como a pena de um habilidoso escritor, expressando os cânticos que o nosso coração compõe, aleluia, daquilo que está dentro de nós em relação a Ti. A nossa boca expressando em todo lugar, em casa, na rua, no trabalho, na igreja, em todo lugar, a nossa boca anunciando os Teus grandes feitos. A nossa boca anunciando os teus grandes feitos.
Você tem feito grandes coisas e a nossa boca anuncia. E a nossa boca e a nossa língua louva os teus grandes feitos. Obrigado, Senhor. Obrigado por alcançarmos esse estilo de vida, Pai. É possível render graças ao Senhor durante todo o nosso dia, nos nossos afazeres, bendizer o Teu nome, engrandecê-lo, dizer que o Senhor é santo, a Tua paternidade que nos alcança, a Tua fidelidade. Exaltamos o Teu nome, o Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é majestoso, o Senhor já está no nosso amanhã, o Senhor conhece o nosso amanhã. Em Ti nós somos seguros, a Tua segurança, Pai, a Tua alegria é a nossa força, a Tua graça é suficiente em nós. Celebramos a Tua presença, celebramos a Tua presença. Podemos dizer que o Senhor é grande, podemos dizer que o Senhor é um Pai presente, que o Senhor é um Pai que não abandona, que o Senhor é um Pai que está sempre com os ouvidos atentos, com os braços abertos. Obrigado pelo Teu amor que é derramado em nós, diário e continuamente. Grandioso Deus, o justo juiz, podemos testemunhar a Tua justiça. Oh, o Senhor é eterno, aquele que não muda, que não tem sombra de variação, aquele que era, que é e que há de vir, que era, que é e que há de vir, o Santo dos Santos, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que ainda, por soberano que é, ainda atende o clamor dos seus filhos e não perde a Tua soberania, não perde o Teu poder. Obrigado, Senhor, em poder contemplar a Tua presença, em poder abrir a boca e dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é tão bom. Podemos celebrar, Senhor Deus, a Tua palavra, podemos celebrar a Tua companhia, podemos acordar, dormir, contemplar a Tua grandeza. O Senhor é um Deus grande. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo de expor a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a Tua poderosa palavra, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um brado de vitória aí? Aleluia. Deus é bom. Meu Deus do céu. Você foi alcançado, meu irmão. Você foi abençoado. Que bênção, né? Palavra poderosa aí. Pastor Isaías, muito obrigado pelo seu sim aí, tá nos ajudando, né? Nos acrescentando com tudo que foi liberado através da sua vida. Sairemos daqui diferente, amém? Sabe, irmãos, quando a gente vem para um ambiente como esse, com a intenção de viver o propósito, mesmo com o sentido de cultuar a Ele, porque o culto é para Ele, não é assim? Aprendemos mais uma vez, o culto é para Ele. É impossível sair do mesmo jeito. Viemos para cultuar e fomos acrescentados, né, de uma maneira poderosa. Sairemos daqui com nossos cheios, nossos feixes cheios. Amém? Glória a Deus. Então, gostaria de saber se em nosso meio tem alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tem algum valente nessa condição aí, corajoso? Depois dessa palavra você pode estar dando um salto aí para Jesus e fazer parte da família do nosso Pai. Se por acaso você se afastou dos caminhos do Senhor, entende que esse é o momento de você voltar para os braços do seu Pai, voltar para casa, voltar para essa família. Alguém nessa condição? Alguém com alguma dor, alguma enfermidade, oração para cura? Creio que essa ministração liberou cura aí, né? Vida de louvor, estilo de vida aí,
podemos ser curados quando decidimos por um estilo de vida. Amém? Então vamos celebrar aí ministrando os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Abre comigo lá em 2 Coríntios 9, 10. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Aleluia. Tem coisa boa chegando aí, amém? Tem neto para chegar. Glória a Deus. E diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicar os frutos da vossa justiça. Como foi ministrado aqui, um estilo de vida, né? Uma vida de louvor e adoração. Aqui fala de uma prática, né? Ele dá semente ao que semeia. Então, se eu e você estamos semeando, a semente vai chegar. Agora, se eu abro a minha boca e digo eu não tenho para semear, talvez a gente pode estar avaliando. Será que não está chegando porque eu não semeio? E não se trata de quantidade, mas a prática, o coração, a intenção, né? Jesus, ele não olha para a quantidade. Quando ele estava ali no templo, ele observou o coração da viúva, né? Ela deu de tudo que tinha. Então, aqui trata-se da prática de semear, nem um estilo de vida. Eu sou um semeador, diga assim: eu amo dar, eu amo semear. E aqui qual é o fruto? Aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Haverá uma multiplicação. Eu sei que a gente não semeia com essa intenção, mas porque como é um estilo de vida, não tem como não vir um fruto. Amém? Então a gente vai orar. Você pode vir aqui com alegria, né? Tá semeando aqui na salva. Gabriel vai ministrar um louvor e logo em seguida você pode vir. Amém? Pai, nós te rendemos graça pela condição, pela oportunidade de sermos semeadores no teu reino, semeadores na vida do teu povo, na vida do nosso irmão. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos testemunhar que o Senhor é a nossa grande fonte. E até aqui, Pai, essa fonte não tem deixado faltar em nossa mesa, na nossa casa, na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por coisas inéditas acontecendo na nossa área financeira, porque o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para celebrar. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou em meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou em meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Temos alguns avisos. Eu sei que hoje é um culto especial, né? Tem algo muito bom aí para ser anunciado. Você está com expectativa? Não está novamente. Quem está com expectativa aí? Glória a Deus. Nós sabemos que acampamento existe um propósito, né? E a gente sabe que o ajuntamento desse culto não é só a comunhão, existe um propósito maior, grandioso, que foi o que acabamos de aprender. Da mesma forma é o acampamento dos homens, existe um propósito, né, que pode mudar a sua e a minha eternidade, pode ajustar coisas em áreas da nossa vida. Então o propósito maior é esse. Então por isso que quando a gente vem com o coração inclinado para ouvi-lo, né, um propósito correto, nós somos acrescentados. E tem algo poderoso a ser falado agora, que é o nosso complexo verbo da vida.
Glória. Fala comigo assim, aceleração. A coisa está fluindo, tem chegado, vai continuar chegando e vamos terminar esse ano. Amém? Glória a Deus. Está aqui uma grande oportunidade de sermos abençoados, né? Semeando, orando, confessando. Eu tenho sido pego pelo Espírito em alguns ambientes que eu chego aqui. Às vezes eu quero deixar a alma gritar e o Espírito tem tratado comigo nesses últimos dias. Se apresentou na minha frente, eu posso ser cooperador. O mínimo que eu posso fazer é orar, confessar e declarar. Então, que possamos ser partes disso. Amém? Se existe aceleração, a nossa fala pode acelerar coisas e a gente pode chamar a existência também. Então, seja participante, coopere, se envolva, celebre, não fique de fora, que como o pastor diz, isso é para a gente, né? É para todos nós e a nossa família também. Amém? Então, dia 10/5, Love Day. Olha aí, quem é casado, noivo, tem sido uma bênção, o poder de Deus aí, né? Cada tema aí poderoso. Os casais aí, as famílias têm sido alcançados, muito bom. E o tema é competição ou cooperação. Competição ou cooperação, muito bom o tema. Com os ministros, pastor Marconi e Lívia. Então, se você pode, se organiza e vem participar. É algo de Deus. Verbo Shop, grande oportunidade de você ser abençoado ou também abençoar a vida de alguém, como também a nossa igreja, né? Se você tem alguém aí para você presentear, é um grande presente, né? Um livro com referências bíblicas para você estar sendo ministrado, mas também ministrar na vida de alguém, semear. Amém? Então, só mais algo, né, para a gente estar anunciando aí. Acho que fica melhor a gente apagar aqui, não? A luz do ambiente. Tem alguém que está aqui no culto de homens pela primeira vez? Foi a primeira vez que você veio no culto de homens? Glória a Deus. Pode ficar de pé, meu irmão? Então alguém pode aí dar um abraço, uma amada aí. Tem um brinde aí para a gente dar o valente aí, ó. Glória. Benção. Tem um brinde aí para ele, Hugo? Flávio? De 1 a 22, o irmão pode dizer o número? Isso. 13. Quem é 13 aí? Ai, Nicolas aí, ó. Salva de palmas aí para Nicolas aí. 13 anos, quente aí, ó. Puxou o pai, ó. Temos mais um brinde, então aí... Se você, quem for o primeiro homem que vier aqui e falar quem foram os ministros do acampamento 2024, vai ganhar o último brinde. Pastor Pedro aqui, ó, Aguinaldo e pastor Eduardo. Aqui pro pastor aqui, ó, um brinde para o pastor Pedro. Benção. Glória a Deus, glória a Deus. Então lá você está com expectativa. Apaga aí, Leandro. Assim, olha o teste aí. Então a gente vai soltar um vídeo aí para anunciar, tá? Fica ligado. Mete som aí. Vai, dá um play aí. Há desafios que parecem inalcançáveis, sonhos que o mundo chama de impossível. Mas é no terreno do impossível que Deus manifesta o inédito. O inédito é aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente alguma imaginou. É a novidade do céu invadindo a sua história. Chegou o momento de romper limites. Chegou o tempo de transformar o impossível no inédito. De 5 a 7 de setembro, no Eco Spazio Tropical, em Bananeiras, Paraíba.
teremos um encontro que marcará a sua vida para sempre. Pastor Vinícius Santos. Se você semeia fé no encontro com Deus, 45 anos podem passar, mas você vai se manter ativo, você vai se manter energizado, você vai se manter vivo, com vigor, enquanto a promessa não se cumpre. No tempo de espera, você está rindo, você está celebrando, você está liberando palavras de convicção. E Eduardo Cardoso. Quando Deus dá a palavra, é uma visão profética dele. Há provisão na palavra. Amém, queridos? Você pode achar que, como eu vou fazer? Na própria palavra, na própria visão, há provisão. Serão instrumentos de Deus para liberar palavras de coragem, fé e destino sobre a sua vida. Este é o seu tempo. Este é o seu chamado. Você foi criado para viver o inédito de Deus. Acampamento de homens, Verbo da Vida Distrito. Transforme o impossível no inédito. Poderosos. Então aí, a gente atendeu a pedidos aí dos homens que tiveram ano passado, né? Pastor Eduardo Cardoso e Pastor Vinícius, né? Então, homens do fogo. O negócio vai pegar fogo naquele lugar, né? E nós sabemos que o grande propósito desse acampamento é sobre a eternidade. Sabe, irmãos, o ambiente, a comunhão faz parte, né? Mas isso aí eu posso dizer a você que é um bônus. O que é liberado naquele lugar, o que é ministrado, o tempo de oração, né? O tempo de palavra, vale muito mais do que um espaço, do que um banho de praia, um banho de piscina. Então, quando a gente está com o coração inclinado para o propósito correto, é impossível a gente sair de um lugar desse, de um tempo como esse, diferente. Então, a gente entendeu, debaixo de orientações sobre o lugar, como também sobre os ministros. É certo que a maioria dos homens pediram Eduardo Cardoso, né? Que bom que existe essa aceitação, né? E já virou figurinha taribada do acampamento de homens, né? E tem alcançado vidas. A gente tem visto a cada acampamento testemunhos de homens que têm revelado para a gente o quanto tem sido acrescentado, chave virada, áreas da vida de alguns homens têm sido alcançadas. Muita coisa tem acontecido a cada ano. E nós cremos que esse ano não será diferente. Então a gente já tem aí disponível aí o link para a inscrição. Procura Leandro. Se você receber um cartãozinho aí, ó, esse QR Code aí já é o link para você fazer a inscrição. Se você tem interesse, né, dá uma olhada. Se tem dúvida, fala com o Leandro sobre valores. A gente está lançando aí o primeiro lote no preço de R$500, tá? Serão dias poderosos. Vale a pena a gente estar se expondo a um ambiente como esse. Amém? Tudo certo? Glória a Deus. Temos a cantina da família, né, pastor? Seminário de família, momento da gente ter comunhão e você está sendo abençoado e abençoar esse propósito também. Amém? Fica de pé, abraça seu irmão, noite de paz, glória.